Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos de volta. Estamos de volta. Hoje, dia 29/7/21, no nosso 32º Conexão Japeri, aqui no canal Capilaridades, para vocês que sempre estão conosco, que nos acompanhem, para vocês que estão nos ouvindo agora no nosso 12º podcast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar nos ouvindo, estar nos vendo, que continuem aqui com a gente. Euler Costa, direto aqui de Big Field, que não estou na boca do vulcão, estou agora hoje no Pico da Neblina, mais de 3.500 metros de altitude, aproximadamente 12 graus de temperatura em Campo Grande. Histórico. Em 47 anos, nesta indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. 12 graus, inacreditável, mas é verdade. Bom, como sempre fazemos, vamos atualizar o número de vítimas da Covid. Infelizmente, hoje ultrapassamos o número das 555 mil mortes pelo coronavírus. Vamos também passar para vocês o número de pessoas que já estão, o percentual de pessoas do Brasil já estão imunizadas por completo, ou que já tomaram as 2 doses, ou que já tomaram aquela dose única. São hoje 18,2%. Quiroga, acelera. Enquanto isso, em Brasília, Ciro Nogueira esquece que chamou Bolsonaro de burro e fascista e assume o Ministério do Trabalho com nome genérico. Bolsonaro veta obrigatoriedade dos planos de saúde de fornecer tratamento oral contra o câncer, né? Porque estava com pena dos planos de saúde, muito custo, e morrer faz parte da vida. Michele ganha medalha de Oswaldo Cruz, mesmo sem saber quem foi Oswaldo Cruz, do marido por serviços prestados nas igrejas. Queiroz se sente carente, diz que famílias são uns água de salsicha. Secom comemora Dia do Agricultor com foto de jagunço com rifle nas costas. Recuo! Hoje, em live, Bolsonaro já disse que não tem provas que as eleições são fraudadas, mas também que ninguém tem provas que não são. E nós, graças a Deus, temos nossa querida menina linda, maravilhosa, Rebeca Andrade, menina negra da periferia de São Paulo, lá de Guarulhos, de família de 8, mãe solteira, solo doméstica, que é prata. Viva o Brasil! Bom, nossas pautas de hoje são: Bolsonaro agora é vice do Centrão, orçamento e reforma ministerial. E a segunda é financiamento da educação em tempos de negacionismo. Como todo último programa do mês, nós trazemos o nosso convidado ou convidada para estar conosco aqui. E hoje, num prazer maravilhoso, muito nos honra, está trazendo ele, que, além de carioca da gema, foi professor do município do estado do Rio, foi presidente do CEP no final dos anos 90 e final dos anos 80 e início dos anos 90. É hoje professor de educação na UFRJ e pós-doutor em educação pela UF, o nosso querido, lá de Jacarepaguá, professor Jailson dos Santos. Vem para cá. Boa noite. Boa noite ao pessoal. Obrigado aí pelo convite. Espero contribuir com o Conexões. Acompanho de vez em quando pela figura do Euler, que me manda de vez em quando as transmissões. Já vi algumas e o nosso tempo profissional, de repente, não deixa. Mas eu queria falar para vocês aqui no programa, colocar algumas questões aqui que estão aí hoje na ordem do dia, e o meu ofício hoje é estudar a universidade pública, principalmente as universidades federais, na perspectiva do orçamento
e dizer que esta universidade ela vem sofrendo um ataque desde 2016 com a intensificação da política neoliberal em nosso país. É claro e evidente que isso não começa em 2016. A gente tem que ter claro isso, né? A Constituição brasileira, ela foi aprovada em 1988, mas tivemos imensas disputas no processo do Constituinte, e até que saiu uma Constituição em que contemplava, de um lado, o Estado social e do outro, o Estado liberal, ou seja, o Estado, o povo que discutia e que defendia o Estado liberal deixou algumas questões em aberto na Constituição, esperando o melhor momento para fazer o ataque liberal aqui no país. Bom, e alguns autores, inclusive, o próprio Florestan Fernandes dizia que a Constituição de 88 teve um empate, né? E o desempate veio depois com a queda dos movimentos sociais. Os movimentos sociais sofreram um refluxo na década de 90, e com a entrada do Fernando Henrique Cardoso no poder, houve a ofensiva liberal a todo gás. Ou seja, a ofensiva liberal ela trabalha no político, no econômico e no social. No caso... E é verdade tudo isso, né, professor? E a gente vai ter o prazer de ouvir o nosso querido professor Jailson, né? Eu vou só concluir, professor, de chamar a banca aqui para a gente, para os nossos outros companheiros, para o senhor poder continuar nos dando esse prazer maravilhoso da sua sabedoria e vivência, que é muito caro para todos nós. Eu quero agradecer já aqui a chegada de Laércio Carvalho, nosso querido amigo, companheiro, nossa Dani Dutra, nossa Gláucia Guimarães, querida companheira também, Vladimir Spician, Simone Rezende, aqui com a gente, nossa querida professora Paula Ramos, está aqui com a gente também. E então a gente vai chamar agora ele, o nosso Raulzito do Cerrado. Hoje eu não posso falar que ele é o decano, mas eu posso falar que ele é o nosso Raulzito do Cerrado, lá do coração do Brasil, erradicado lá no coração do Brasil, em Anápolis, Goiás, professor da nossa querida Universidade Estadual de Goiás, o nosso Marcelo Moreira. Vem para cá. Boa noite, Euler. Boa noite, professor Jailson. Prazer. Professor Jailson, a quem já tivemos a honra de recebê-lo aqui no programa Diálogos Econômicos, participando conosco aqui na nossa UEG, nossa TV universitária. É um prazer. Prazer todo meu. Boa noite. Professor Jailson é muito querido. E agora o nosso multi-homem, que joga nas 11, mas não faz tabelinha, do Economia em Quadros, que está lá em Cabo Frio, mas que é da Zona Sul, da Zona Oeste, lá de Freguesia Jacarepaguá, o nosso Fábio Neves. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando, aprendendo. E eu queria corrigir o Euler. Euler, o Bolsonaro sabe onde é Oswaldo Cruz, porque ele morou em Bento Ribeiro. Então, Oswaldo Cruz, para ele, é um bairro vizinho a Bento Ribeiro, antes de chegar em Madureira. Entendeu a questão? Ali perto de Marechal Hermes. Ali você cruza, sai da Vila Militar. Ali é Oswaldo Cruz. Se me permite a brincadeira, Euler, mas assim... Claro, é isso aí, pessoal. Eu não tinha essa informação, não, viu, Fábio? Eu não tinha essa informação. Oswaldo Cruz ali, tem a estação de trem de Oswaldo Cruz. Eu não tinha informação que ele tinha morado lá. Claro que eu sei onde é Oswaldo Cruz. Sim, ele é daquela região. Ele é daquela região ali, que ele morava perto do quartel. Mas é isso aí. Inclusive aquela questão lá, depois descobriram uma secretária, não sei quem, um laranja, nessa coisa toda, era justamente em Bento Ribeiro ali, entendeu? Com certeza, é verdade isso aí que você acabou de dizer. Bom, vamos seguindo aqui, tocando o nosso trem, e aí já vamos começar já com uma pauta quente, né? Bolsonaro agora é vice do Centrão. Orçamento e reforma ministerial. Conta pra gente isso aí, Marcelo. Como é que é essa história?
Mais uma de um capítulo interessante, né? Porque, como de hoje, né, que o cara passou aí a metade do governo, metade do mandato dele já dizendo que houve fraude, hoje na live, como você mencionou muito bem no início. Mas essa história de vice do Centrão é interessante, que leva àquela discussão, né? Contra o 13, votaram no 17 e elegeram o 11. Então, Bolsonaro, como vice do Centrão, é aquilo tudo que ele disse que não é, e está dizendo a cada momento. Acho que você falou aí do Raulzito do Cerrado. Isso que eu ia falar, metamorfose ambulante, né? Pois é. É uma pena ter que fazer essa relação nessa música justamente com Bolsonaro. Mas é isso. Bom, o que nós temos aí, cara? Nós temos um governo que recentemente aí teve aprovada a PLDO, né, que é a PLDO 2022, por força do PLN 3 2021, e que manteve aí o professor Jailson depois, já iniciou, né, tratando da questão, mas depois a gente pode discutir mais isso, como que este governo tem tratado a educação, a ciência, enfim, em termos de investimento, né? Já no início do ano, nós tivemos um dos maiores bloqueios, né, ao Ministério da Educação, na casa dos 2,7 bilhões, já foi pauta aqui de discussão, 2,7 bilhões na área de educação e 380 e poucos, quase 400 milhões para ciência e tecnologia. E agora, também, mais uma vez, na PLDO, nós tivemos aí já um corte aí na casa dos 56 bi, algo do tipo, juntando aí saúde e educação, né? E, ao mesmo tempo, nós vimos o aumento aí, quase multiplicando por 3, o fundo, né, as verbas para o financiamento público, o financiamento eleitoral, né? O presidente tentou escorregar de um lado, escorregar de outro, dizendo que ia vetar, depois voltou atrás, tentou ocupar o vice-presidente da Casa, da Câmara Federal, pelo encaminhamento da discussão, pela forma como ele caminhou, né? Mas agora, mais recentemente, já veio dizendo, já está aí flexibilizando, mais uma vez desdizendo, né? Flexibilizando aí o seu argumento e mostrando que não pode incorrer numa suposta, né, num suposto crime, tá certo? E negar e vetar os 6 bilhões. É um cara que, eu vou te contar, pior do que ele, talvez só a assessoria dele. Mas, enfim, no meio dessa confusão toda, né, um orçamento feito do jeito que foi, aí nós temos um governo que agora recriou, né? A semana passada nós já discutimos isso, um governo que começa em 2019 dizendo que ia ter 15 ministérios, começa com 23, 3 meses depois com 23, aí disse o seguinte, olha, como o Banco Central virou autônomo, então caiu para 22, não estou voltando para 23 novamente. Porra, vou te contar, bicho. É uma alegria você viver com essas questões. É uma tristeza, uma desgraça, porque você mostrou já um número, um desgoverno, já temos 550 mil mortos. 55. Mas, 55. 55. Mas nós temos essas questões porque, e junto com essa questão, né, do Ministério do Emprego, o Ministério do Emprego criado para o Onyx Bombril. É o Ministério do Emprego do Onyx. Aí o Ministério do Emprego do Onyx vai gerar 202 cargos de indicação política. Já está gerando emprego. Já está fazendo por onde? Então, pronto. Vai resolver todos os problemas. É um governo tabajara. Incorporou o ministro Bombril, que saiu do quarto, é o quarto ministério. Quarta pasta, né? A quarta pasta. E nessa brincadeira, quem ganha tudo? Quem está se dando bem? O PP. O PP, nadando de braçada, liderando o Centrão, tá certo? O Ciro, como você falou muito bem, que chamou Bolsonaro de fascista, pegou a pasta mais, do ponto de vista político, a melhor pasta de uma assessoria governamental,
Tá? Na verdade, ele falou pouco inteligente e fascista. Aí eu arredondei para burro, porque pouco você inteligente... jogou para cima. Você jogou para cima. Mas, enfim, nessa questão, nessas brincadeiras todas, eu estou falando questão o tempo inteiro, mas nessa brincadeira toda, o que é que nós temos? Nós temos uma PLDO que aprovou 6 bilhões, 5,7 para o financiamento público eleitoral, uma discussão que nós vamos ter que fazer, um salário mínimo de R$ 1.147, que não repõe o poder de compra, como deste ano já não repôs, e para o ano que vem já está dizendo que não vai repor. Em um país que tem uma inflação que vai estourar bastante o teto da inflação, com a previsão de uma inflação para 3,5%, com um PIB de 2,5% para o ano que vem, tá? E um ministério novo com orçamento já acima de 700 bi. O maior orçamento para um ministério até o momento. Isso tudo para um ministro que, dadas as pesquisas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul, tem tudo para levar o governo do Rio Grande do Sul no ano que vem, se as pesquisas estiverem corretas. Ou seja, né, alocando um aliado político que vai criando uma pasta enorme, já com 202 cargos previstos aí de indicação política, um aliado que vai sair agora no final do ano, em abril do ano que vem, para ser candidato a governo do Rio Grande do Sul. Esse é o modelo de um Bolsonaro que entregou todas as fichas que tinha, tá? E está sendo governado pelo Centrão. Falei demais, mas para encerrar, quem dançou com isso tudo, está passando vergonha na praça, os militares. Os militares que apoiaram este governo e que, nestas duas últimas semanas, sofreram duros golpes, é difícil usar essa palavra para os militares, duros golpes, como as duas falas que o presidente Bolsonaro usou, uma para o Mourão, para dizer que o Mourão atrapalha mais do que ajuda, e o outro para tirar, né, o ministro da Casa Civil e levá-lo para a Secretaria de Governo, e esse ministro militar ficando sabendo da notícia pelas redes sociais. Talvez pior do que quando o Cristóvão Buarque recebeu a ligação dizendo que não era mais ministro da Educação. É verdade, Marcelo. Eu acho assim, eu até peço desculpa aqui quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo não percebeu, mas eu ri muito quando o Marcelo estava falando, porque o cara dizer que ele vai incidir em crime de responsabilidade caso ele venha vetar é uma coisa inacreditável. O dia que um presidente, seja presidenta, seja quem for considerado crime de responsabilidade, porque resolveu vetar algum artigo de alguma lei, ou PEC, ou seja lá o que for, eu vou te contar, é melhor a gente desistir mesmo da democracia, do presidencialismo, do parlamentarismo, voltar para a monarquia, porque talvez a gente não tenha mais esse tipo de problema. Então, eu não consegui segurar quando o Marcelo falou isso de forma séria, mas não dá para não ir aos risos com uma coisa dessa. O cara tentar dizer que não vai poder vetar, né, o aumento de 200%, ou quase 300%, 200 e poucos por cento no orçamento do auxílio lá do eleitoral, de 2 para 6.700, porque ele vai incorrer em erro, em crime de responsabilidade. É chamar todo mundo de idiota, de burro, e, né, pelo amor de Deus, não dá. Mas eu queria, e tudo isso que você falou é bem verdade, os militares estão pagando de otário, mas eles estão querendo isso, então a gente não pode fazer nada. Mas eu queria ouvir sobre esse assunto que você acabou de colocar o nosso convidado, o professor Jailson dos Santos, ainda não diretamente sobre o que ele vai falar, mas o que ele tem observado da conjuntura atual, e ainda não entrando diretamente no momento que ele vai falar, mas já sobre essa questão do que ele está observando, que eu sei que é uma pessoa que observa bastante. Queria que o professor Jailson ia agradecer aqui já a nossa querida Cris, que está aqui com a gente, a nossa Crislene, nosso Laércio aqui já dando suas contribuições, né, e as agências de risco que emitiram notas semanais sobre o governo Dilma. Pois é, desapareceu. O Jailson está falando uma coisa interessante, né?
Desapareceram as agências. A Globo nunca mais falou de agência. As agências de risco sumiram. É verdade, você tem toda a razão. A nossa querida Lu Alak, Luciana Alak, querida Lu, um beijo para você. E aí eu queria dar a palavra para o nosso professor Jailson para poder falar sobre as impressões dele sobre esse assunto que o Marcelo trouxe. Eu acho que o governo Bolsonaro, eu tenho certeza que o governo Bolsonaro, ele agora vai, quer dizer, a máscara caiu, né? Quer dizer, que ele entra num processo eleitoral e ele, na minha concepção, ele praticou um estelionato eleitoral. Só os seguidores dele que não enxergam isso. Mas ele disse que faria política sem fazer política. Ou seja, ele era o cara da nova política, né? E que poderia governar sem o Congresso Nacional, né? Ele, por vezes, ameaçou isso no discurso, por várias vezes, e tentou fazer um governo durante um ano, né? Sem tocar na questão do Congresso Nacional. Só que isso aí é humanamente impossível. O pessoal que estuda ciência política sabe disso. Como é que você vai fazer? Você tem uma engrenagem que está atrelado à esfera jurídica, no caso, a Constituição Federal, né? Ele tem que ter o projeto dele, tinha que fazer passar os projetos dele, ele tinha que fazer isso pelas casas legislativas. No caso, nossas casas legislativas bicameral, né? É o Senado e a Câmara, o Senado e a Câmara. Ora, como é que ele ia fazer isso sem fazer uma aliança onde tem um centrão que acompanha desde o Sarney todos os governos? Eu estava falando aqui inicialmente, eu comecei a detonar o processo aqui da Constituinte, foi verdade, o centrão já estava lá. Então, o centrão é um processo que existe. Ele tinha que fazer o orçamento, passa por onde? Pelo Congresso Nacional. Aliás, eu lembro do Paulo Guedes, quando ele entrou e disse, mas como é assim o orçamento? Eu acho que ele nem sabia o que era orçamento público. Isso partindo de um economista, para mim, é uma coisa séria, mas tudo bem. Ele não sabia o que é Estado, né? O Onyx também não sabia o que é Estado, não sabia nem como é que ele ia começar a distribuir os recursos do emergenciais, né, para os miseráveis. Então, o governo Bolsonaro foi isso, ele fez um estelionato eleitoral. E, no final, agora, ele sabendo que ia entrar, poderia vir para ele um impeachment justamente forçado pela questão da CPI, né, que agora desmascarou e acabou aquela história de que militar é ser humano, obviamente ele tem os mesmos, para o bem ou para o mal, ele tem as mesmas tentações, né, de alguns que gostam de botar a mão na coisa alheia, né? E os militares foram para o Ministério da Saúde, e nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Então, o governo Bolsonaro, para mim, é estelionato eleitoral, e os eleitores ainda, se é que ainda tem uma meia dúzia de gato pingado, não conseguiu perceber isso. Bom, eu acho que daqui para frente, inclusive com essa LDO aí, a LDO queria fazer um acréscimo que o Marcelo coloca, né? E muito bem colocado. Existe uma fatia dentro do orçamento que é imexível. Vou colocar um termo aí usado por um ex-ministro do Trabalho, que foi sindicalista no governo Collor. É imexível. E é o pagamento dos juros da dívida. Quer dizer, aquilo ali não se mexe, aquilo ali é o sacrossanto, quer dizer. Né? É sacrossanto. Aquilo é sacrossanto, aquilo ali é a catedral, ali ninguém mexe. Então, ele tem que se virar nos 30. E agora ele vai ter que se virar nos 30. Ele já se virou nos 30 para o plano emergencial desse ano, que ele tirou o reajuste dos funcionários públicos federais. Mas tinha que manter dos militares. Então, hoje, aliás, ser militar hoje, trabalhar no governo Bolsonaro é motivo de uma grande satisfação em termos financeiros, porque os caras estão ganhando muito dinheiro. Né? Então, tem isso. Então, é uma grande vergonha, mas é um grande benefício salarial, né? E o Mourão não larga, o Mourão não briga com ele, não larga o osso, que ele ganhou mais de R$100 de salário no mês passado. Ele ganha em média 70 mil por mês.
Então ele vai Fora os brigar, vai familiares. dar ele 70 mil. Ele empregou o filho na diretoria do Banco do Brasil, quer dizer. Então deslocou, né? O filho já era do banco, deslocou para o Banco do Brasil. Então, quer dizer, na verdade, esse governo é um estelionato. Eu vejo as redes sociais, quando eu tenho paciência de entrar, né? E eu tenho alguns bolsonaristas lá que eu conheço, bolsonaristas de carteirinha que eu conheço. Eles estão muito calados com isso, agora deram para atacar Cuba, né? Só que Cuba foi Só que, no caso, Biden foi um engodo, né? Então, enganou todo mundo, né? Ele enganou todo mundo e agora está fazendo bloqueio, disfarçadamente está fazendo um bloqueio sobre a ilha, né? Quer dizer, isso aí é uma coisa que as pessoas têm que começar a analisar, essa questão de eleger um governo e achar que ele vai ser o cara que vai resolver o problema. Eu acho que, na minha concepção, dentro do capitalismo, isso é meio difícil de solucionar, porque ele tem que entender determinados interesses econômicos de determinados grupos muito fortes, né? E ele botou a mão sobre a ilha. Então, em linhas gerais, é isso, né? Governo Bolsonaro, já que é o tema do momento, vice do Centrão, eu acrescentaria que, além de vice do Centrão, ele cometeu um estelionato eleitoral, talvez por isso que ele foi rebaixado a vice do Centrão. É verdade. Né? Muito bom, muito bom. É maravilhoso ouvir o professor Jailson. E agora a gente vai ouvir o nosso querido Fábio Neves, que vai falar para a gente também. Olha só, eu queria dizer o seguinte, que 220, né, ou 202 pessoas não vão sofrer com o emprego, porque o Onyx vai arrumar um emprego para essas pessoas. Então, eu queria fazer uma conta percentualmente aí, considerando que 15% da população brasileira está desempregada, fora o desalento. Então, a contribuição do governo Bolsonaro aí com o Onyx é para que essas 200 pessoas sejam empregadas. E aí, eu quero recordar uma coisa muito interessante, né? Tem uma entrevista clássica do Figueiredo no YouTube, e na época o jornalista, né, era conhecido como o menino dos generais, que é o Alexandre Garcia, que está na CNN, né? Ele na época bem jovem. E o Figueiredo, né, o partido que ele se filiou nesse período foi o PDS, que depois, né, PDS, e está aí até hoje. PDS, se não me falha a memória, virou PFL, e PFL virou o DEM, né? Então me corri, beleza, estão confirmando aí o professor Jailson e o Marcelo. E os militares apoiaram Maluf candidato a presidente. As pessoas esqueceram disso. Então, o Centrão está sempre ali, gente. Ele nunca deixou de participar desse processo. E o pior disso tudo é não tem governo, a proposta é não ter governo, e o próprio Bolsonaro já chamou o Centrão diversas vezes de um partido, né, de um grupo de partidos de ladrões. Não é minha fala isso, é do próprio Bolsonaro, que se associou novamente, falou, nasci lá, né, voltou às origens. Tem a musiquinha do General Heleno na convenção lá do PSL. Isso, com musiquinha e tudo. Então, o que me assusta, né, é esse desgoverno. Eu costumo dizer que esse governo já acabou, mas talvez a gente tenha que esperar até 2022, né? Talvez. Espero que isso se resolva o mais rápido possível e que o Brasil consiga uma saída viável. E lamento ainda pelo núcleo duro desses 15% a 25% de brasileiros que ainda continuam sendo fiadores desse governo. É vergonhoso todo esse processo. Então, minha fala fica por aqui, para que a gente possa ir para a nossa próxima pauta, pessoal. É isso aí, Fabinho. Bom, vamos tocar o trem e vamos agora, né, aproveitar, deleitar-nos agora nessa pauta que vem com o nosso querido convidado aqui, o professor Jailson, falando sobre financiamento da educação em tempos de negacionismo. É lógico que ele não vai se ater só a esse momento, mas a gente sabe que vamos ter uma aula maravilhosa, aí, uma pocket aula, né? Uma aula de bolso,
porque o tempo é curto, mas que vai ser maravilhosa. A palavra é sua, mestre. Tá, muito obrigado. Eu já comecei a falar no início, né, algumas questões, né? Isso tem uma construção histórica, isso não apareceu hoje, né? E quem estuda economia política sabe muito bem disso, que a gente construiu, isso foi construído lá na década de 80, logo depois da ditadura civil, a Constituição Federal de 88. Eu havia dado uma pala logo no início, né, para esquentar as baterias, para chegar agora e dizer o seguinte, que a Constituição de 88, que nem eu havia falado, embora tenha tido um empate, mas foi desempatado pelo arrefecimento dos movimentos sociais e instituiu o Estado liberal no Brasil, né? O governo FHC é a expressão disso. Começou aquele neoliberalismo, que nem diz o Ricardo Antunes, meio atrabalhoado no governo Collor, mas ele se consolida com os intelectuais da era FHC, que fez uma mudança jurídica de muito fôlego na Constituição Federal, várias emendas constitucionais que sustentaram juridicamente o projeto neoliberal está na Constituição Federal de 88, que são emendas que foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso. A gente pode citar várias, reforma da Previdência, funcionário ficou... as políticas de austeridade fiscal, não colocou adiante a questão que está sendo, inclusive, objeto de polêmica agora com essa última do Luiz Inácio Lula da Silva dizer que não ia taxar grandes fortunas, ela está na Constituição, mas tem que regulamentar. Então, o Estado liberal que está na Constituição Federal, ele empatou com o Estado social, mas ele deixou uma série de cascas de banana para resolver depois e foi resolvendo de acordo com os governos que estavam elegendo. E naquela época, o Fernando Henrique, ele tinha quase que 90% do Congresso Nacional com ele, né? Então, o que acontece? Quem estava lá? O Centrão, né? O Centrão estava lá, que, inclusive, colocou o Fernando Henrique num outro mandato, na continuidade do outro mandato. Então, o que acontece? Quando entra o governo liberal no Brasil, né? Quando ele entra, quando ele se consolida, ele vai tirando o pobre do orçamento. Ele tira o pobre do orçamento. Ele tira... Porque uma coisa a gente tem que ter claro. Se não tiver Estado, efetivamente, as pessoas vão continuar pobres. A pandemia comprovou isso tranquilamente, né? Com o SUS. O SUS é uma obra da Constituição de 1988. Né? Educação pública. Né? É uma obra da Constituição, quer dizer, já existia, mas ela se consolida na Constituição de 88 quando ela reitera a emenda Calmon, né? E volta com a vinculação de recursos para a educação, que o liberalismo não conseguiu fazer isso no governo Dilma. O governo Dilma já estava quebrado, segundo o governo, mas eles conseguiram impor isso no Michel Temer com a política de teto de gasto. E aí, esse Estado liberal, quer dizer, ele vai o neoliberalismo ele vai se reconfigurando ao longo do tempo. Você tem o neoliberalismo do FHC, mas tem o do Michel Temer, que justamente estabeleceu a política do teto de gasto e desregulamentou o trabalho. E com um discurso de que isso melhoraria o emprego, e não melhorou. Não é? Nós temos hoje o Paulo Guedes, que já pegou com a faca e o queijo na mão, com a ajuda do Rodrigo Maia, fez mais uma reforma da Previdência, né? Fez uma outra edição dizendo, e o Paulo Guedes ele tem uma mania com um número que a gente tem que ter muito cuidado, que ele diz, não, aqui eu vou economizar 1 trilhão, daqui um mês tem mais de 2 trilhões, tem mais para 10 anos, e não tem 1 trilhão. E ele agora se irmou de dizer que a economia brasileira está crescendo, né? Até fiz uma conta errada, né? Ele desceu os 4, subiu 5, aí ele disse subiu 9. É um problema, né?
O que acontece? Qual foi o resultado? Qual está sendo o resultado? Política de austeridade fiscal no lombo da classe trabalhadora, no lombo do povo brasileiro, que leva esse desastre que a gente está estudando aqui, que é a questão da Universidade Federal. Agora, o orçamento da Universidade Federal para esse ano, né, em relação aos outros anos, esse ano foi o que mais decresceu tanto em termos numéricos quanto em termos proporcional. Né? Então, esse orçamento vem decrescendo ao longo desses anos e que coloca em xeque, né, coloca limite numa política de atendimento, de acesso à universidade pública, que é justamente a política de cota. Queiramos ou não, ela pode ser um problema. Tem professores que acham que é problema, mas uma grande parcela na universidade concorda que uma maneira de acessar a universidade, a interiorização, é por isso que eu estou dizendo, num governo Lula, eu quero saber se ele vai dar continuidade a isso, quer dizer, ele expandiu a universidade pelo país inteiro, ele saiu de 43, foi para 69, isso dá de emprego. Né? Paulo Guedes ele não gosta de professor universitário, porque ele, lá durante o período dele lá, parece que ele andou fazendo prova aí, não passou, ele tem problema, sabe, o cara tem problema, né? Ele tem problema. Né? Mas é verdade, desculpa. Não, tudo bem. Vamos socializar o programa aí da melhor maneira possível. É isso mesmo, já entendi o enredo do programa, da conexão. Então, a conexão já peria para isso, né? Usar um pouco da sátira para a gente poder levantar isso aqui. O problema do Paulo Guedes foi esse, ele foi para o Chile e ele fala do Estado fazer determinadas concessões, ele fez os cursos dele todo com bolsa. Mestrado, doutorado, estudou fora, foi tudo com bolsa. De onde foi a bolsa? Da instituição pública, né? Do dinheiro público. Né? Ele diz que funcionário fica em casa. Veja bem, hoje eu comecei a trabalhar na minha casa aqui 8 horas da manhã. Prepara a aula, faz não sei o que tal, dou aula de 6 às 9, estou aqui no programa aqui. Quer dizer, na verdade, eu estou considerando até isso uma continuidade do meu trabalho. Eu estou aqui debatendo coisas do meu trabalho que, para mim, vai ser útil, que a minha cabeça vai começando a funcionar, mas quando eu volto aqui para escrever, eu já pensei isso ontem, algumas pessoas falaram alguma coisa, isso faz parte do meu trabalho. Então, a gente tem aí uma universidade, que eu digo que essa universidade está morrendo de inanição, é uma universidade que, segundo a Marilena Chauí, ela tornou-se uma universidade operacional na perspectiva de pensar a universidade pública hoje. O que ela chama de universidade operacional? É uma universidade que está sendo conduzida a partir de FHC por meio de indicadores, índices, curso de pós-graduação, quantos doutores você forma, quantos não sei o que, tal, currículo Lattes. Tem gente que está quase morrendo porque não tem o currículo Lattes no sistema, porque todo mundo... Tem gente que faz uma fala dessa que hoje já está preocupado, não, mas eu vou baixar o meu Lattes, já vou botar lá o programa de conexão. Não, eu vou botar até para botar o conexões na alta, mas deixa eles botarem o programa no ar, né? Fora do ar não vou poder colocar. Então, o quadro que nós temos hoje é um quadro caótico. E a continuar isso aí é que vai entrar essa questão do governo Lula. O governo Lula tem que ser chamado com um compromisso se ele vai dar continuidade à política de expansão da universidade pública na perspectiva do teto de gasto. É isso que ele tem que fazer. Se ele vai dar continuidade e aos institutos federais, que houve uma expansão muito grande. Tá? Então, eu gostaria muito, né, de que o programa Conexão batesse quente nessa discussão no ano eleitoral aqui, né? Tornasse também, que tem outros espaços, obviamente, mas também tornar uma tribuna, inclusive o pessoal da Baixada Fluminense, para poder entender essa perspectiva, quer dizer, vai interiorizar a universidade, vai continuar fazendo isso, porque o que eu aprovo onde eu trabalho
né, na UFRJ, eu participo de um colegiado superior que decide a vida de determinados estudantes. O estudante chega para pedir a tal da bolsa que está congelada desde 2012. Ela começou com R$ 440 por estudante, que tem a cota por renda. Só que chega lá, o estudante está com a cota por renda, o estudante não tem o recurso. Esse ano, então, não tem. A reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu vou falar isso aqui de público, porque eu já falei isso no colegiado superior, fui contra, ela, um dia, e saiu na televisão que ela ia fazer vaquinha para compor o dinheiro da universidade. Eu digo, vem cá, então agora nós vamos ser captadores de recursos, Paulo Guedes vai explorar. Ele quer isso, que nós sejamos nós, além de dar aula, além de produzir, né, para dentro da academia, além de trabalhar com a formação, a gente vai ter que captar recursos no mercado financeiro. Como é que é isso? Como é que a gente vai fazer para sustentar a universidade? A universidade é pública, então ela tem que ser financiada com recurso público. Aí vamos dizer o seguinte: tem dinheiro? Tem gente que acha que não tem. Bom, quem vai para uma linha não muito, nem viés socialista, porque o Keynes não era socialista, vocês são economistas, sabem disso melhor do que eu. O Keynes não era um marxista ortodoxo. Ele tirou uma lasca do que o Marx falava e fez a política para salvar o capitalismo e criou a Era do Ouro. Ele salvou o capitalismo, né? Na verdade, mas também, né, ele reforçou a possibilidade da força de trabalho, né, sobreviver. E a partir do Estado, que cria um estado de bem-estar social, foi o que o Keynes fez. Então, o que a gente quer hoje é a volta do estado de bem-estar social mínimo que tinha na Constituição, e que isso está sendo retirado. Aí eu entro na perspectiva dessa discussão de política de austeridade, não casa com a questão com a crise da universidade pública. Não casa. Se você começar a fazer isso 20 anos sem dar reajuste para professor, com a precariedade do trabalho dentro da universidade pública, a falta de contratação de professores, está aí. Nós temos aí ontem 110 candidatos num concurso público, é muita gente. Eu nunca tinha assistido o que eu assisti há 2 semanas, venho assistindo há 2 semanas atrás. Quer dizer, muita gente se doutorou e está querendo trabalhar, né? As pessoas estão querendo trabalhar. E as universidades têm várias. Eu acho o seguinte, podia até fazer uma redistribuição, só com aqueles 110 ali, fazer uma redistribuição para outras universidades que os professores estão se aposentando e não está tendo peça de reposição. Tudo isso por conta de dizer, e o Paulo Guedes inventou ainda um discurso que tem muito funcionário público. Não tem muito funcionário público. Isso é na conta dele. Porque as pessoas vão se aposentando, estão precisando repor. Se aposenta, precisa repor. Isso é uma questão. Uma outra questão que eu acho que aponta para um futuro, eu acho que são discussões que a gente pode estar fazendo, é o seguinte: eu estou muito preocupado com 2022. Eu não sei como é que vai contrapor, e eu até acho que o Centrão vai dar uma refinada nisso aí, porque vocês estão dizendo que o Bolsonaro é vice do Centrão, no que eu concordo plenamente. Eu acho que ele vai dar uma refinada nesse orçamento para o ano que vem, que ele não vai poder fazer o que fez esse ano com a Universidade Federal, não vai poder fazer com os institutos federais, não vai poder fazer um corte desse violento. Eu, por exemplo, estou com 3 progressões para chegar quase ao topo da carreira, estão lá presas lá, já está aprovada, já está tudo, só que o dinheiro não vem. Aí, quando eu sei que o general ganhou 110, eu fico doido, né? Como é que o cara ganha 110 e a minha progressão não sai e a dele sai? Então, eu acho assim, né? Quer dizer, para encerrar um pouco, para a gente discutir um pouco mais no final, eu vejo que o estudo que eu estou fazendo, a crise da universidade, ela é confundida com a política de austeridade fiscal que foi colocada para a gente aqui a partir
não é de 2016. O teto de gasto foi assim, foi a pá de cal no negócio, mas a universidade já vinha sofrendo com essas políticas de austeridade fiscal. Então, e não dá mais para fazer o discurso de que PIB, aumenta a arrecadação, estamos indo a 1 trilhão, sobrou tanto de dinheiro, mas como é um país, né, que tem uma concentração de renda muito grande, não há distribuição, você tem muito dinheiro, mas fica pobre. É como se você fosse, né, tivesse 10 pessoas, tenham 10 mil reais, mas 2 se apropriam de 60% desse recurso, os 40% vai ser dividido pelos 8, aí vai ficar uma distribuição desigual, né? Então, é isso que a universidade está sofrendo, a universidade pública está sofrendo. Eu venho aqui para defender, realmente, usar esse espaço para defender a universidade pública e defender a ampliação dessa universidade, defender a ampliação efetiva dessa universidade. Agora, pelo que o Lula declarou no final durante essa semana, que não ia taxar a grande fortuna, eu já fiquei preocupado. Porque se você fizer, quem estuda economia, econometria, sabe disso. Se você pegar a arrecadação de impostos, a gente tem, né? E se você pegar os impostos arrecadados e inverter a pirâmide da taxação, ao invés de você taxar o trabalho, taxar o lucro, taxar e tal, você vai ter uma situação, você vai ter um aumento de imposto considerado. Essas contas já estão feitas pelo pessoal da auditoria fiscal. Se você começar a taxar o capital, você não pode taxar 27%, 27,5% do trabalhador assalariado. Quem segura isso aí é quem ganha 10 mil. 12 mil é que segura o país. Esses é que seguram, com os 27,5%. Você imagina, o Paulo Guedes é contra o funcionalismo público, tem a taxação ali na fonte. O Euler é funcionário público, vê se ele não tem a taxação ali na fonte, na hora. Aí contra funcionário público que sustenta o Estado brasileiro. Então, quer dizer, são questões que a gente vai ter que discutir e que tem um impacto muito grande no financiamento da educação e, sobretudo, das políticas sociais. Para encerrar, dizer que a pandemia, ela mostrou, né, isso não é novidade para ninguém, a pandemia mostrou a necessidade de se ter um SUS. Tá? E que esse SUS, cada vez que faz uma política de austeridade fiscal, o SUS é mais sucateado ainda. E vocês começaram dizendo sobre a questão do plano de saúde. Quem é que ganha com isso? O plano de saúde. Só que a classe trabalhadora não está aguentando pagar plano de saúde. Tanto que eles estão fazendo aí qualquer negócio aí, paga 300 reais, 400, eles pagam muito dinheiro, porque os grupos agora não são nem grupos nacionais, são grupos internacionais. A Mil, Unimed, é tudo grupo internacional, que sacou que é uma boa ter um plano de saúde acoplado ao setor público, acoplado ao funcionalismo público, para ganhar dinheiro. Então, cobra lá, o Estado consegue, né, colocar incentivos em lá, dá qualquer 100, 200 reais de ajuda lá para plano de saúde, e vai o plano de saúde. Quer dizer, eu pago plano de saúde com a maior má vontade, porque se eu pudesse, eu não pagava plano de saúde. O ideal não era pagar plano de saúde, era eu ter a saúde grátis, usar o SUS, usar os recursos do SUS. Então, são essas questões que eu acho que o Conexão vai ter um trabalho muito grande, vocês vão varar noites aqui para poder fazer esse debate. Eu acho que essa tribuna é importantíssima, porque a eleição do ano que vem, ela é capital. Agora, só vou dizer uma coisa, eu não sei se a vitória não está ainda assegurada, não. Vamos ver o que o Centrão vai fazer aí com o Bolsonaro. Vai fazer um Bolsonaro diferente. Eu não sei, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não achar que, né, tá ganho. E mesmo se ganhar, a gente ainda vai ter que lutar para reverter determinadas posições colocadas nessa articulação que está em torno do Lula e está em torno do Ciro Gomes. Eu fico por aqui.
Mestre, só nosso agradecimento aqui mais uma vez. Eu acho que quem está podendo ouvir e assistir a clareza, né, como é cristalina a fala, como é fácil de compreender, né, essa aula maravilhosa que o senhor pôde nos dar aqui. Eu vou passar a palavra já de imediato para o nosso querido Marcelo, que é um colega seu de trabalho universitário, que também vai poder muito bem falar sobre o assunto. Você será um dos nossos futuramente. Se Deus quiser. É, isso aí. Estamos na luta para isso. Estamos na luta. Bom, depois de uma aula dessa, né? O que o professor chamou a atenção, eu anotei aqui três pontos de toda essa clareza de ideias, de apontamentos, mas pelo menos 3 questões me chamaram muita atenção. Uma delas que tem a ver com a dinâmica do Conexão Japeri, que eu penso que o Conexão e todas as mídias perdão, e ações que puderem se fazer valer de momentos de debates para o que virá no ano que vem, e no ano que vem se fazer valer de momentos para que a gente possa discutir estratégias, perdão, que aliás é um ponto que as esquerdas, o campo das esquerdas precisa parar para discutir a questão da estratégia, né? Daquilo que nós vamos pensar como não só um programa propriamente dito, né? Mas no sentido que, de fato, nós apresentemos um projeto, né? Que totalmente diferente do que está claro, né? Do que está posto e também do que nós vivenciamos há algum pouco tempo. Nós precisamos ir além, né? E aí, nesse sentido, o senhor aponta umas questões que envolvem, por exemplo, agora a deixa do final, que o senhor chamou a atenção fazendo a linha com a saúde. Veja, o Brasil sempre foi uma liderança, né? E um exemplo no que se refere a um programa nacional de imunização, né? E nós conseguimos, este governo conseguiu jogar fora isso, né? E já sabemos que nós vamos precisar mais para frente, ou em tese, né, vamos precisar mais para frente, continuar com o processo de vacinação contra a Covid-19. Então, nós pensar a recuperação das universidades, como o senhor chamou a atenção, para além do teto de gastos. Não dá para discutir um projeto de sociedade, um projeto de Brasil, né, diferente, que não seja, né, com a revogação da Emenda Constitucional 95 e com uma completa, né, guinada à esquerda, né, enfim, mas que retire os limites do teto de gasto para que a gente possa recuperar a ciência, produzir vacinas, avançar no plano de imunização e para as doenças que nós já tínhamos e que ficaram a reboque agora por conta do combate à Covid. Então, esse é um ponto muito importante, interessante, 2 pontos. O outro que me traz muito diretamente é o que estamos vivendo aqui em Goiás, né? Veja a lambança que o governo de Caiado fez. Olha a lambança que o governo do Caiado fez, né? Fez uma emenda constitucional 95 em Goiás, tá certo? Fez de tudo para entrar no RRF, no regime de recuperação fiscal, tá? Aqui na universidade, nós temos, como o senhor falou também, também estamos com progressões e promoções represadas. Aí, como se não bastasse, Caiado fez o seguinte, olha, a conta que eles fizeram, a lá Bolsonaro, eles fizeram o seguinte, olha, como nós nunca, isso é o governo falando, como nós nunca cumprimos os 25% constitucionais para o repasse de dinheiro para a educação, a gente só passa 23 e alguma coisa, 22 e alguma coisa, os 2% constitucionais que eram da UEG, a gente tira da UEG e joga para os 25% da educação. Pô, numa tacada só, o que ele fez? Ele tirou os 2% constitucionais que financiavam a educação pelas receitas correntes líquidas, a receita corrente líquida, jogou nos 25% da educação, o pessoal da educação falou, mas peraí, não é porque você nunca cumpriu com a legislação que agora você traz mais uma instituição aqui para dentro. Porra, então a PEC começou a discussão.
A emenda constitucional começou com 27,5, passou para 27, caiu nos 25 e falaram assim, não, agora 2% está garantido da UEG na educação. Bom, balela, é claro, levou muita gente dentro da universidade, acreditou nisso, isso é natural, normal, né? O debate está ocorrendo, hoje mesmo à tarde tivemos aqui um grande debate de representações de unidades e campos na nossa associação, eu sou do UEG, né? Não da diretoria, da representação de campos, unidade. E aí, essa semana ele foi lá, foi à TV e fez o quê? Garantiu, via o orçamento, promoções e progressões aos profissionais da educação do Estado de Goiás. Aí o pessoal, opa! Aí você olha lá, cadê a UEG? Cadê os profissionais, servidores administrativos e docentes da Universidade Estadual de Goiás? Não está no plano. Não tem promoção e progressão para eles. Aí você pergunta, mas rapaz, nós não estamos no orçamento da educação? Vocês estão, mas não estando. Isso é fantástico. Tudo que nós precisávamos. Isso animou a base de Vocês estão só para justificar o gasto, mas não para receber o benefício. Mas não para receber. É isso. Eu estou, assim, do ponto de vista da luta, isso é fantástico, né? Porque a universidade agora vai se mexer. Né? Temos aí um ponto, né, um indicativo de paralisação. Vamos fazer todo um debate até lá, tá certo? Porque nós temos que ir contra essa ofensiva que está sendo feita. Tá? Então, o debate que o professor nos traz aqui, no dia de hoje, é importantíssimo para a gente poder já, e como ele deixou em sua fala, acredito, vislumbrar para 2022 todas as possibilidades que se abrem para pensarmos uma estratégia para vencermos esse novo bloco que foi criado agora. Bolsonaro acabou, do ponto de vista, o Fábio falou, Bolsonaro acabou do ponto de vista de uma liderança enquanto governo, mas ele não perdeu do ponto de vista como uma liderança, porque ele continua ali com seus 25%, 26%, 27%, tá certo? E vai levar essa carga com ele. E à medida que ele entrega o governo para o Centrão traz a sua carga também. Isso garante o Bolsonaro no segundo turno. Então, bom, daqui até lá, duas frentes, penso. E é claro, para não eliminar, é mais para passar a palavra. Mas uma é intensificarmos a ida às ruas. À medida que avança a vacinação, precisamos avançar com o movimento popular nas ruas. Certo? É o povo sem medo nas ruas, tá certo? Para a gente garantir com que a gente... Bom, tensão o tempo inteiro para que a vida desse cara fique completamente complicada nesses momentos. O tempo inteiro. E, por outro lado, também junto, né, uma discussão a respeito de um campo aí da esquerda que seja capaz de apresentar uma estratégia, porque o segundo turno, do jeito que está indo com essa aliança com o Centrão, está quase se tornando algo garantido para Bolsonaro. Ô, Marcelo, a pergunta do Laércio aí na tela aí para você. Laércio, essa dinâmica é importante. Eu lembro que é interessante. Eu não penso dessa forma. Eu acho que não é que os sindicatos estejam esperando o Lula se eleger para marcar em greve. Acho que os sindicatos realmente já se transformaram bastante nos últimos tempos. Estão se recuperando de algumas pancadas que levaram. Tá? Agora, que de fato é necessário e está passando do tempo de que as forças, né, sindicais, os movimentos comecem a se organizar e se mostrar, irem mais para as ruas, é necessário que isso aconteça. Com o Lula foi o contrário. Depois, o Lula ele acabou amortecendo um pouco isso. Ele acabou amortecendo os movimentos. Né? É isso que eu ia falar, é o oposto. Ele amorteceu. Na verdade, exatamente. Tem eu como grande sou um grande fã do Raul Seixas, e tem um show dele no início da década de 80 que ele fala que foi expulso, convidado a se retirar do Brasil, né, em 74, e ele disse que tinha um dicionário da censura, né, e nesse dicionário todo compositor brasileiro ganhava um, e a contribuição dele é que a palavra aranha foi proibida, mas antes da palavra aranha, do Rock das Aranhas, tinha assim, você não podia falar em povo, gente, universidade, essas coisas eram proibidas. Então eu fico pensando, né, nessa
burrice, eu estou tentando achar a palavra mais adequada, mas acho que burrice pode ser algo apropriado. Se o Brasil tem uma universidade forte, com pesquisadores sendo incentivados, o Brasil é um forte candidato, ou era um forte candidato, a desenvolver a vacina, e essa vacina ser usada para a população e exportada para o mundo. Gente, vamos ser capitalistas nesse sentido. Isso seria uma fonte de captação de recursos fantástica para o desenvolvimento de um país, por exemplo, e proteção da população. Perdemos isso. A gente está perdendo assim de lavada uma série de aspectos. Outra questão, o apoio ao estudante. Como o professor Jailson colocou, nós, né, Euler e Marcelo, fomos estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde tivemos a maravilhosa professora Maria José da Costa, e ela abraçava o estudante como bolsista no Clerc, entre uma das coisas, para a manutenção do estudante. Todos nós aqui vivemos esse momento. Então, a gente precisa desse amparo. E pior ainda, o estudante da rede privada. Esse precisa do amparo da mensalidade e ainda precisa do amparo de se manter na faculdade, no sentido de ida e vinda e aquisição de material. Como é que a gente vai formar um país dessa forma? Como é que a gente forma um país que no dia do agricultor posta um agricultor com uma espingarda nas costas? Sabe? Já é um retrocesso só ter um país agrícola. E aí, no dia do agricultor, né, taca lá um cara com a espingarda nas costas. Então, assim, é assustador. Eu tenho refletido sobre o que você está falando, Fábio. É uma questão assim. Você 2018, né? Processo eleitoral, o país não estava bem. Não estava bem, estava muito mal mesmo, né? E o que ocorreu? As pessoas acharam e venderam isso, que uma coisa a gente tem que começar a colocar primeiro fizeram um tal de escola sem partido, que achava que o pessoal ia para a escola para vender a doutrina marxista para os alunos. Ora, o Euler trabalha na educação básica. Eu já trabalhei na educação básica com o maior prazer, com muito orgulho. Eu duvido que, se o Euler conseguisse formar nas turmas que ele trabalha um exército de marxistas ali dentro, aí tinha Euler, tinha não sei quem, tinha não sei quem, o país vira, cara. Como é que pode isso? A gente na universidade, você pega as Xerox, vocês frequentam a universidade, pega as Xerox lá e vê quem estuda Marx. Não tem quem estude, entendeu? Não tem. Pega lá na Xerox e vê os textos que o pessoal dá. Aliás, a universidade, ela tem um foco de marxista, tem um foco de esquerda, mas não são todos. A universidade tem gente que está no pós-modernismo. Entendeu? Muita gente está no pós-modernismo. Então, aí o que ocorre? Né? Voltando à perspectiva do Fábio. Então, o Bolsonaro, ele foi na esteira de fazer com que pessoas acreditassem que é um bando de comunista que tem dentro da universidade, dentro da escola pública, dentro de não sei onde, todo lugar tinha comunista e tinha que tirar, tinha que fazer um país diferente, etc, etc. As pessoas embarcaram nessa sem saber o que é comunismo, sem saber o que é fascismo, sem saber. As pessoas embarcaram nessa sem saber o que é, porque é tudo muito pensado. E aí a Globo, se vocês pegarem os programas da Globo em 2018, na época da campanha, a Globo era Bolsonaro. Com certeza. Um ou outro ali tentava fazer alguma coisa, mas se você pega a Globo News, era Bolsonaro puro. Então, quando Paulo Guedes, um liberal, se arvorou de ser o posto Ipiranga,
A Globo embarcou, a Globo até hoje embarca nessa questão da política de austeridade, sim. Eles não estão deixando isso claro porque, sabe, eles agora têm que fazer uma oposição ao Bolsonaro. Ali está, né? Quer dizer, tem que fazer esta oposição ao Bolsonaro. Mas eles preservam o Paulo Guedes. Você pode ver que eles preservam o Paulo Guedes. Eles não vão. Muito preservado, impressionante. A Globo é a favor do Estado liberal, até porque ela é empresa, né? Ela é a favor do Estado liberal. Agora, os patrocinadores dela também, ela tem que cumprir esse papel. Tem que cumprir esse papel. E outra coisa, é fazer uma conta de Fernando Henrique para cá. O Estado liberal arrebentou. O Fernando Henrique saiu com o governo dele, saiu o governo com o Estado praticamente falido. É que o Lula fez aquela carta. Aliás, eu quero saber que carta que ele vai fazer no ano que vem. Porque ele fez uma carta aos brasileiros. Qual é a próxima carta, né? Eu estou agora esperando qual é a próxima carta. Teve uma matéria, né? Se você me permite 3 minutos aqui, da revista Veja. Na revista Veja teve um debate em maio de 2002, eu tenho essa revista aqui em casa até hoje. Eu cito muito essa revista em trabalho que eu faço. Mas empresários de todas as matizes, quer dizer, os caras que mandam no PIB brasileiro, os caras que garantem o PIB brasileiro. Era peso pesado ali, que estava muito chateado que o Lula estava crescendo na pesquisa, mas estavam preocupados porque no programa do Partido dos Trabalhadores, aprovados em Recife em 2001, em dezembro de 2001, lá em Recife, eles aprovaram a ruptura com o modelo econômico, que era o modelo econômico do FHC, e eles estavam querendo que tirasse a palavra ruptura. O que o Lula fez? O Lula foi lá na Fiesp, fez um encontro com o empresário, ele ia rever o programa. Quando ele reviu o programa, ele escreveu a carta. Dali daquela reunião saiu a carta aos brasileiros. Ele disse que não ia mexer em contrato, não ia fazer, ia acontecer e tal. Tanto que o primeiro ano eles fizeram. O Palocci fez austeridade fiscal e fez uma reforma da Previdência. Então, sabe, depois aí que ele foi tocando. Só que essa forma que o Lula fez de colocar o pobre, né? De colocar para o pobre, dar uma renda para o pobre, Bolsa Família, mais não sei o que lá, uma política mais ou menos de pleno emprego, a construção civil. Só que a política que ele foi fazendo, ele foi endividando a classe trabalhadora. Foi endividando o funcionalismo público. Vocês são economistas e sabem disso. Foi endividando as pessoas. Então, quando a Dilma foi embora, as pessoas estavam endividadas e não pagam até hoje. Tanto que o Ciro Gomes queria tirar várias pessoas do Serasa e do SPC. A campanha do Ciro Gomes foi essa, que ele sacou 64% da população brasileira, trabalhador brasileiro, estava encrencado no SPC e no Serasa, endividou as pessoas. Ele fez uma política assim, você consegue um empréstimo, vai pagando, compra prestação, Casa Bahia, casa não sei o que, casa não sei o que lá, você vai fazendo, viaja, aí criou aquela CVC de viagem, foi criando um monte de mecanismo que o cara, para ter o bem-estar, o cara vai lá pagar, é só R$40 por mês, só 110. Daqui a pouco o cara está com o salário dele todo comprometido. Ele fez esta política, sim, que muita gente acha que isso é uma forma de distribuir renda. Eu já não acho. Eu acho que isso é uma forma de ir para o mercado consumidor, porque, inclusive, a arrecadação tende a crescer, porque nosso processo de arrecadação está... E aí, o nosso imposto ele é um imposto mal feito, porque ele está baseado no consumo. Isso que é o problema. Ele não baseia-se na renda. E ele não baseia-se na renda dos grandes, ele baseia-se na renda da ala intermediária da classe média.
entendeu? Então, nossa arrecadação ela está toda baseada no consumo, e ele partiu para dentro disso aí. O que aconteceu? Quando a Dilma saiu, está todo mundo endividado, o outro vem e faz uma reforma trabalhista, deixou todo mundo desempregado. Hoje tem gente de iFood com CNPJ, está pejotizado e duro. Essa é a questão, cara. A gente tá nessa situação. Então, eu acho que são cobranças que vão ter. Você tem que chamar o Lula, vai sentar lá com o empresário, vai na classe trabalhadora, vem cá. Agora aqui a gente quer isso aqui, cara. Nosso processo aqui é esse aqui. Por isso que eu vi aqui agora na tela, fazer uma greve, vai deixar o Lula entrar para fazer uma greve? Não sei. De repente até pode. Porque é possível, porque ou vai ter setores da sociedade que vai cobrar dele, tu vai ter que acender uma vela para Deus, mas vai ter que acender outra para o diabo, cara. Porque o diabo também está querendo, sabe, está querendo botar a cabeça para o lado de fora, que hoje está todo mundo sufocado. Então, na verdade, é essa, entendeu? Agora, vamos torcer e lutar, não é só torcer, tem que lutar para que o Bolsonaro não tenha esse segundo mandato. Que aí vai ter que fazer 40 programas só com isso aqui, só com esse debate. Né, Marcelo? Marcelo Rio. Aí já né? Vamos lá. Bom, a gente é brindado mais uma vez aí com a palavra do nosso mestre Jailson, né? Maravilhosa. Eu queria dizer algumas pequenas coisas em relação a tudo que já foi falado. Me preocupa, a minha preocupação realmente com relação ao Bolsonaro é que ele agora tem um alfaiate, digamos assim, um alfaiate de luxo, porque o Centrão, eles sabem dar uma roupagem, né? Eles sabem como vestir bem qualquer tipo de ser, seja ele qual for, né? Então, como bem dito pelo professor Jailson, ele pode muito bem ser transformado da noite para o dia num governo progressista, digamos assim, como entre aspas, o nome do partido que vai seguir comandando o país daqui para frente, que é o PP, né? Quem não conhece a história do PP, eu convido, não vai dar tempo de contar aqui agora, mas eu convido dar um Google aí e conhecer a história do Partido Progressista, saber desde a sua origem até hoje o que já aconteceu por lá. Com relação à questão do Lula e todas as coisas que o professor colocou, eu penso o seguinte, né? Eu acho que a gente vive numa situação, as circunstâncias que são consideradas assim, digamos, o Lula, hoje, ele sabe muito bem que ele precisa agradar a grego e troianos, né? Mas, assim, eu acredito que essa fala, eu vi o vídeo completo, não editado como o Ciro fez de forma bem vil e covarde, na minha opinião, né? Onde ele pega só a parte que o Lula fala, exatamente um corte, onde o Lula fala que não é problema taxar os ricos, mas eu vi todo o vídeo. O que eu não estou aqui defendendo o Lula, mas eu considero que o que o Lula quer dizer é o seguinte: a gente está vivendo aí o G7, né? O G7 vai criar um imposto global para conseguir taxar as grandes fortunas, né? Um piso de 20%. Porque se sabe que hoje, no mundo globalizado, o rico ele foge facilmente de qualquer imposto cobrado na fonte, né? Eu poderia falar aqui, mas vai ser chato, mas eu tenho parentes que eu considero pessoas ricas que burlam com uma facilidade tremenda as taxações, o imposto de renda. O Brasil, aliás, é o país da sonegação, né? E se as pessoas se preocupassem menos em combater a corrupção, se considerada dita a corrupção do senso comum, como diz muito bem o querido G7 Souza, né? Que é a corrupção do populismo criado lá atrás pelo Sérgio Buarque de Holanda, que o populismo não presta, né? E aí o político se preocupar de tudo, e se preocupasse mais com um tipo de corrupção, como, por exemplo, Paulo Guedes vender para o seu próprio banco uma carteira de 3 bilhões, né, de recebíveis por menos de 10%. Por exemplo, BTG Pactual comprou do Banco do Brasil. Isso é uma corrupção muito pior, né, do que a do sei quantas mil vezes da Lava Jato, que o Sérgio Moro destruiu todo o país
para poder... Né, o Sérgio Moro ele deu um tiro de canhão para matar uma formiga, e aí gerou 4 milhões e meio de desemprego. Então, assim, não estou aqui fazendo defesa do Lula, mas Lula tem seus defeitos, mas a gente não pode negar os avanços que o Brasil teve, né? E eu acho que o Ciro ele tem muita retórica, ele é muito bom de retórica, mas é um cara que... Eu queria saber se Fortaleza é uma Paris, se o Ceará se tornou uma Paris, né? Porque ele gosta tanto de Paris, mas a gente não vê isso lá, ainda tem muita coisa para avançar, tanto é que o governador de lá é do PT. Bom, dito isso, pois é. Cinco Gomes. Pois é, Cinco Gomes. Agradecer mais uma vez. O Marcelo acho que quer dar uma palavra, mas eu já estou aqui agradecendo ao grande mestre Jailson por ter nos brindado aqui com a sua presença. O nosso querido Gabner está mandando aqui, ó, PP simplesmente o mais corrupto de todos. Exatamente. Partido de nosso prefeito Anapolino, vitória ingrata sobre Gomide e candidato petista. Isso. Pois é verdade. Quem quiser estudar um pouquinho, saber um pouquinho do PP, vai saber que é o partido mais corrupto do país. Mas é o alfaiate agora da vez. É o alfaiate do Bolsonaro. E sabe vestir bem um terno. Sabe como deixar uma pessoa bonita. Mas é isso aí, já agradecendo a todos que ficaram até agora, e agradecer a presença ilustre do mestre Jailson aqui, e deixar o Marcelo, que eu sei que ele quer dar uma palavrinha aí. Não, querido? Então, é isso. Não, só mandar um abraço, já que você deu a parte. Sim. Só para mandar um abraço aqui para o Gabi, o camaradas Gabner aí, o Douglas também, ambos aqui de Anápolis, Valdir de Iporá, da cidade de Iporá, grande Valdir, né? Sua esposa foi eleita vereadora, né? Salvo engano, é a única mulher no parlamento aqui, na Câmara de Vereadores da cidade de Iporá, né? Pelo PT de Iporá. O Gabner e o camarada Douglas foi candidato a prefeito pelo PSOL, está aqui com a gente, participando. Né? É isso, enfim. É verdade. Agradecer mesmo a todos que ficaram conosco até agora, e pedir para que vocês não esqueçam de dar o like, ativar o sininho, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, nos indique, compartilhe o nosso programa. Lembrar vocês que nós temos uma novidade, ainda bem que eu não esqueci, já ia esquecer, que nós vamos ter mais um dia e mais um horário mais cedo, de também transmissão do nosso programa, a partir se não na semana que vem, na outra, tá? E, se Deus quiser, na próxima quinta estaremos mais uma vez aqui com vocês, de volta na nossa trincheira de luta, com mais um programa Conexão Japeri. Boa noite para todos. Estamos juntos.